Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 17 sobre análise sintática 2 e hoje nós continuaremos aí o estudo das orações reduzidas. Vimos na aula 16 orações reduzidas parte 1 e nesta aula orações reduzidas parte 2. Pois bem pessoal, aqui estão todas elas, todas as orações. Vocês, a gente já viu aí em todas as aulas passadas. Essa é a nossa última aula sobre o estudo das orações, e vocês passaram por todas essas orações aqui, as substantivas, as adverbiais e as adjetivas. Tá? Nós estudamos aí as suas formas desenvolvidas, ou seja, aquelas que tem aí no caso das substantivas e das adverbiais as conjunções, aqui nas substantivas conjunções integrante, e aqui nas adverbiais as conjunções adverbiais. E no caso das adjetivas, os pronomes relativos. Pois bem, vimos todas essas orações. Essas orações aqui, pessoal, com exceção de algumas das adverbiais aqui, todas elas têm aí a sua forma reduzida, ok? Essas aqui a gente viu as formas desenvolvidas, vimos alguma coisa sobre as formas reduzidas aí na aula passada e vamos dar continuidade nessa aula. Mas eu quero que vocês copiem, ou deem um stop, ou percebam que todas elas, aí tem a sua forma desenvolvida e tem a sua forma também reduzida. Aqui nas adverbiais tem algumas que não têm a forma reduzida, tá? Só as formas desenvolvidas. Por que eu quero mostrar esse quadro para vocês, pessoal? Isso tudo aí existe para ferrar com a vida da gente? Não, pessoal. Nós somos seres humanos e nós temos uma língua. Essa língua é a língua portuguesa. E essas regras não são inventadas pelo homem para ferrar com a vida de vocês, para depois se cobrar em concurso. Essas orações aqui foram existindo aí ao longo do tempo, conforme o homem foi desenvolvendo aí, digamos assim, a linguagem, e elas foram naturalmente nascendo. As formas de se expressar do homem, as maneiras como o homem se expressa aí, as relações lógicas de sentido que existem aí na fala humana, no nosso caso, da língua portuguesa. Então são todas essas aqui. Quando a gente vai falar, a gente usa orações substantivas, subjetivas, ou usa orações adverbiais, causais, dando ideia de causa, ou usa aí as adjetivas, explicativa ou restritiva. Enfim, é coisa da linguagem, da língua, da nossa língua portuguesa. Isso aí não existe para ferrar com a vida de ninguém. Tem lógica, tem muita lógica em tudo isso aqui. Tá? Então assim, pessoal, vamos ver aí as formas reduzidas dessas orações. Começando aqui pelas substantivas, que são essas aqui, ó, subjetivo, predicativo, objetivo direto, objetivo indireto, comparativo nominal e apositivo. Vocês já estão careca de saber, não precisa nem ficar repetindo. Mas a gente viu as formas desenvolvidas, com as conjunções integrantes, no caso das substantivas. Vamos ver aí as formas reduzidas, sempre colocando uma forma desenvolvida primeiro para depois a desenvolvida. Pois bem, aliás, primeiro a forma desenvolvida para depois a reduzida. O que eu tenho aqui? É possível. Observe que já começa direto com o verbo na terceira pessoa. É a subjetiva. A subjetiva tem essa propriedade, ou seja, aquela oração que tem forma que funciona como se fosse um sujeito, digamos assim, uma oração inteira funcionando como um termo da outra oração, a oração principal, mas ela tem aí, aí a função de sujeito. Então, o verbo da terceira pessoa é possível, tá aqui, ó, a forma desenvolvida, usando aí a nossa conjunção integrante, no caso das substantivas, que tenha pouco dinheiro. Tá aqui a conjunção integrante, então essa seria a forma desenvolvida. Agora tentem aí em casa, tentem fazer, deem um stop aí enquanto eu estou falando e tentem fazer. É possível? Como é que eu deixaria essa oração aí na sua forma reduzida? É possível ter pouco dinheiro. Está aqui, ó, ter, o verbo no infinitivo. Se eu consigo fazer dessa maneira aqui, ainda assim ela continua, isso aqui continua sendo uma subjetiva, ainda das duas, tanto na forma desenvolvida e na forma reduzida, continua sendo aí uma oração subordinada, substantiva, reduzida, no caso aqui vai ser de infinitivo, por quê? Porque ela está com o verbo no infinitivo, reduzida de infinitivo. Então, oração substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Tá aqui as duas formas. Olha aqui, pessoal, o verbo na terceira pessoa me mostrando
né? Convém que, é possível, tá? São todas aí as subjetivas. Mas enfim, tá aí a forma desenvolvida e a forma reduzida, no caso aqui de infinitivo, tá? Vamos ver uma predicativa agora. Prestem atenção na predicativa. Tá aqui. O importante é, ó, agora o verbo ser fica aqui no meio, tá? No caso da predicativa. Pode ver que não está lá no início. A subjetiva que começa com o verbo na terceira pessoa lá no início. Agora o verbo ser está aqui no meio, mostrando que isso aqui é sujeito, o que vem depois é o predicativo, tá? Tanto é que é possível que saiba o que quer. Olha aqui, ó, a conjunção integrante aqui, né? Iniciando com a conjunção integrante na sua forma desenvolvida. Como é que eu posso fazer para deixar isso aqui na forma reduzida? Tá aqui, pessoal. Ó, saber o que quer. É a mesma coisa que está lá em cima. Eu comecei com o verbo no infinitivo, então ela vai ser uma oração subordinada substantiva, reduzida, predicativa de infinitivo. Né? Tá aqui, ó. Muito fácil. Tá? Vamos lá. Ó, o é aqui no meio, como eu falei, né? Mostrando que o que tem aqui é sujeito, o que vem depois é predicado e funciona, né, como um predicativo. Mas é uma oração inteira, então a gente diz que é oração predicativa. Agora uma objetiva direta, que é mais fácil, né? Eu insisti tanto nisso. Tá aqui, ó. João disse, olha, o verbo dizer aqui, disse o quê? Ó, desenvolvida, que está preocupado com Maria. Olha ali a conjunção integrante que. E a reduzida, João disse, estar preocupado com Maria. Pronto, pessoal, tá ali, ó. O verbo no infinitivo. Então eu vou dizer que ela é uma oração subordinada, substantiva, né? Reduzida, objetiva e direta de infinitivo, porque o verbo está no infinitivo. Tá? Vamos lá então. A oração reduzida agora. Opa! Predicativa. Questão objetiva. Não, objetiva direta. Né? Tá aqui, ó, o verbo dizer aqui, né? Mostrando que isso tudo aqui funciona como objeto direto dessa primeira oração, mais especificamente do verbo dizer aqui. Vamos lá para a objetiva indireta agora, pessoal. Tá aqui, por isso que eu me confundi. Isso depende. Né? Vamos lá. Isso depende, primeira oração. Oração principal. Isso aqui vai ser sempre a oração principal, que está dentro da chave é a desenvolvida ou a reduzida. Desenvolvida de que ele faça tudo certo. Isso depende de que ele faça tudo certo. Olha o de aqui agora, é uma objetiva indireta, que pede a preposição. Ó, a conjunção integrante vem depois da preposição. E a forma reduzida, isso depende de ele fazer tudo certo. Olha, o de continua aqui, mas eu não tenho mais a conjunção integrante ali. Tá, pessoal? E o verbo está no infinitivo, então eu vou dizer que é uma objetiva indireta, né? Reduzida aqui, reduzida de infinitivo. Tá? Essa é a forma aí, as duas formas da oração objetiva indireta. Tá aqui o verbo depender, ó, dizendo que isso tudo aqui funciona como objeto indireto, porque tem a preposição do verbo depender. Enfim, forma desenvolvida e forma reduzida. Completiva nominal também tem. Tenho certeza, tá lá, desenvolvida de que é bem sucedido. Tenho certeza, tá ali o que, né, conjunção integrante. Vamos ver a forma reduzida. Tenho certeza de ser bem sucedido. Tá aqui agora o verbo ser, né, aí no infinitivo, dizendo que ela é uma completiva nominal, reduzida completiva nominal de infinitivo, mas é uma substantiva, obviamente, tá? Vão com o tempo, aliás, já deve estar na cabeça de vocês. A oração sempre é oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial, oração subordinada adjetiva. E aí tem aí, né, o tipo de oração. No caso do substantivo, oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva predicativa. No caso da adverbial, oração subordinada adverbial temporal, oração subordinada adverbial causal, né? E no caso da adjetiva, oração subordinada adjetiva explicativa ou restritiva, tá? E aí, depois disso, a gente coloca lá reduzida, e aí se é de infinitivo, se é de gerúndio ou se é de particípio. Vai ser sempre dessa maneira, tá? Tô só mostrando para vocês. Deu competitivo nominal, opa, tá aqui, ó, competitivo nominal tá aqui. O que acontece com a competitiva nominal? Ó, certeza é um nome, não é um verbo, como lá na objetiva indireta. A certeza, quem tem certeza de. Por isso que isso aqui funciona como um complemento nominal de certeza, tá? A positiva, vamos lá. Só te peço uma coisa. O quê? Ó, desenvolvida, que seja mais humilde. Tá lá, ó, conjunção integrante. Só te peço uma coisa, na reduzida, ser mais humilde. É a mesma coisa que está escrito aqui em cima, só que aqui está desenvolvido por causa da conjunção, aqui está reduzida e o verbo está no infinitivo, mostrando que é uma oração subordinada, substantiva, apositiva, né, reduzida de infinitivo.
tá? E aí, ó, os dois pontos aqui, mostrando que ela realmente é uma positiva. Aqui eu tenho uma oração principal e aqui tem uma outra oração que funciona como um oposto dessa oração aqui, tá? E aí, nós temos as adverbiais, terminamos as substantivas. Mostrei as duas formas para vocês, as reduzidas e as desenvolvidas e as reduzidas, né? Agora a mesma coisa aqui nas adverbiais. Tem a causal, condicional, comparativa, enfim, todas elas aqui. Vamos lá, uma por uma. Mas que coisa mais séria, tá aqui, vamos lá. Causal. Por que tá lá? Porque nas adverbiais eu tenho essa propriedade, até nas substantivas, mas acontece mais nas adverbiais, tá? Eu posso colocar a principal depois, posso inverter a ordem, aí cuidado, cuidado não. Aproveita essa informação, porque quando eu inverto, mexe com a pontuação. Agora, se eu já sei o que é uma oração, eu vou mexer com ela, eu mexo com a pontuação. Depois a gente vai ver isso em pontuação, tá? Então eu posso colocar do lado de lá. É uma causal, eu coloquei a causa primeiro, né? E depois a oração principal, mas eu poderia colocar ao contrário. Vamos lá. Ó, a desenvolvida vai ficar porque não achei correto, não fiz o que me pediram. Causa, tá aqui, ó. Causal, porque a conjunção. A reduzida vai ficar por não achar correto, não fiz o que me pediram. É a mesma coisa que está aqui, mas sem conjunção, só tem um verbo no infinitivo. Então ela é uma adverbial causal de infinitivo aí, ó. Oração, subordinada, adverbial causal reduzida de infinitivo. Tá? Viram como os nomes todos aí não são difíceis? A gente aprendendo, a gente não acha difícil. Então essa é uma causal. Condicional. Vamos lá para condicional. Tá? Ó, também lá do outro lado, é uma propriedade da adverbial condicional. Não te direi a verdade. Vamos colocar aqui, a desenvolvida. Se não contar, não te direi a verdade. No caso de não me contar, não te direi a verdade. Olha o C aqui, ó. Conjunção. Conjunção adverbial condicional. Iniciando aí, né, a oração subordinada adverbial condicional. Agora vamos ver a forma reduzida. Tá aqui. Não contando, não te direi a verdade. Ah, não contando, não te direi a verdade. É a mesma coisa que dizer se eu não te contar, não te direi a verdade. Só que aqui tem uma conjunção desenvolvida. A reduzida eu tenho um verbo no gerúndio. Opa, agora acabou o infinitivo. Aliás, dica, não sei se isso ajuda, mas as substantivas, né, vocês viram que era infinitivo, 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 a maioria fica aí na forma infinitiva, tá? Essa aqui, e as adverbiais, todas elas, tá? Todas elas. Umas tem na forma infinitiva, outras no gerúndio, outras no particípio, outras não tem gerúndio, não é uma coisa assim fixa, não são, todas elas têm as três formas, gerúndio, particípio e infinitivo, tá? É meio espalhado aí. E os próprios gramáticos, pessoal, eles divergem em alguns aspectos em relação aí às orações reduzidas, tá? Então, o ideal é ver o que concurso, que gramática o concurso está pedindo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui porque eu não sou nenhum desses gramáticos, né? Quem sou eu para questionar esses gramáticos? Estou falando para vocês aqui como funciona a questão das orações. Tá aqui, então, não contando, como é que vai ser? Vai ser uma adverbial condicional de gerúndio, tá aqui, ó. Né? E aí, claro, ideia de condição condicional, tá? Vamos lá, comparativa. A comparativa, pessoal, olha que legal, não tem a comparativa, coisa boa, né? Não precisa estudar. Quer dizer, não tem a forma reduzida da comparativa. Viram? Isso acontece com as adverbiais. A conformativa também não tem. Opa, coisa boa. Vamos lá. Consecutiva. Olha a consecutiva dando ideia de consequência. Ele se emocionou tanto, forma desenvolvida. Que chorou. Olha aqui, ó. A conjunção, o tanto que, tão que, né, como a gente viu ali. Tá? A forma reduzida vai ficar, ele se emocionou tanto a ponto de chorar. Olha o verbo lá no infinitivo. Então ela é uma adverbial consecutiva de infinitivo, tá? Só tem na forma infinitiva, essa aqui só tem nessa forma, não tem gerúndio, não tem particípio, tá? Viu que interessante? Então vamos lá, vamos para a concessiva. Passaram de ano. Vamos lá, ó, presta atenção, passaram de ano, desenvolvida, embora não tenham estudado. Olha a conjunção ali, embora, tá lá, conjunção, né? Reduzida, nós temos aí sem ter estudado, mesmo sendo bagunceiros e mesmo assustados com a prova. Passaram de ano sem ter estudado, passaram de ano mesmo sendo bagunceiros e passaram de ano mesmo assustados com a prova. Ó,
Isso tudo aqui equivale a isso aqui. A diferença é que eu não tenho conjunção aqui. Isso aqui tudo dá ideia de concessão. É o embora lá, né? Lembra da concessiva que a gente viu? Ele se permite mesmo não querendo. Passaram de ano sem ter estudado. Eles não estudaram, mas eles passaram... Olha o mas adversativo. Passaram de ano embora não tenham estudado, seria, né? Então, na concessiva, a reduzida tem na sua forma infinitiva, tem a sua forma no gerúndio, tem a sua forma... e tem a sua forma no particípio. Aqui, ó, as 3 formas eu tenho. Essa aqui. Já aquelas outras não tem nenhuma, a outra só tem uma, tá? Isso acontece mesmo. Vamos lá. Concessiva final. Agora a final. Saiu cedo do outro lado. Eu posso colocar antes a final. Tá aqui. Ó, a desenvolvida vai ficar a fim de procurar emprego, saiu cedo. Tá? Ó, tá aqui ó, a fim de que? Locução conjuntiva. Final. E aqui embaixo eu tenho a forma reduzida. Para procurar emprego, ó. Agora o verbo está no infinitivo, né? Para procurar emprego, saiu cedo. Forma reduzida, verbo no infinitivo. Adverbial final de infinitivo. Proporcional não tem, coisa boa, né? Não precisa estudar. Temporal, vamos lá. Ficava feliz. A temporal, propriedade, pode ficar do outro lado. Principal. Agora vamos ver a subordinada reduzida. Tá aqui. Desenvolvida vai ficar quando saía, vírgula, ficava feliz. Como é que vai ficar aí a reduzida? Ó, quando a conjunção temporal, forma reduzida vai ficar ao sair, ficava feliz. Olha que interessante, depois a gente vai para a pontuação. Tem vírgula aqui, tem vírgula aqui. Por quê? Porque eu inverti, eu coloquei a temporal do lado de cá. Aí eu posso colocar a vírgula ali, sim. Se fosse ficava feliz quando saía, não precisava vírgula, por quê? Porque o advérbio está no seu lugar. Tá depois, sujeito, verbo, complemento do verbo. Lembra a ordem direta lá? Se está na ordem direta não precisa. Agora eu inverto, eu já tenho que colocar vírgula. Fique ligado nessas dicas que a gente vai ver a pontuação depois, tá? Pois bem, forma desenvolvida e forma reduzida da temporal. Tá? Tá ali, ó. Sair, se é sair, verbo no infinitivo. Adverbial temporal de infinitivo. Tá? E agora nós vamos para as reduzidas adjetivas que nós temos aí. As restritivas e as explicativas. Né? E não começo com conjunção integrante, começo com pronome relativo. Orações reduzidas adjetivas. Tá ali. Essa é a tesoura. Vamos lá. Como é que fica desenvolvida? Essa é a tesoura que corta cabelo. Ó, pronome relativo. Essa é a tesoura a qual tesoura corta cabelo. Tá? Como é que fica a forma reduzida de cortar cabelo? Viu que interessante? A gente lê isso, a gente lê essa é a tesoura que corta cabelo e essa é a tesoura de cortar cabelo. De cortar cabelo tem a ver com tesoura. As duas coisas estão adjetivando essa tesoura. Tá? E outra coisa, pessoal, essa tesoura poderia ser de cortar o quê? Tecido, couro, qualquer outra coisa, mas ela é de cortar cabelo, ela está restringindo, então é uma, ó, cortar aí, ó, infinitivo, né? Restritiva de infinitivo, porque o verbo está no infinitivo, ela está restringindo, é uma tesoura de cortar cabelo, está restringindo essa tesoura, tá? Então, é uma restritiva. Vamos lá, adjetiva de novo, havia pessoas, tá aqui, ó, havia pessoas, desenvolvida, que andavam pelo acostamento, as quais, pessoas, as quais, tá aí ó, pronome relativo, né? Andavam pelo acostamento, e a reduzida fica, havia pessoas andando pelo acostamento, é a mesma coisa que dizer que andavam pelo acostamento. Agora eu tenho um verbo no gerúndio, então é uma reduzida restritiva de gerúndio. Olha, essas pessoas andavam pelo acostamento, tá restringindo também, pessoas que andavam pelo acostamento, tá? Então é uma restritiva. Vamos lá, próxima oração adjetiva. Fábio é um professor desenvolvida, que se preocupa com os alunos. Fábio, isso é a forma, ó, pronome relativo, forma desenvolvida. Forma reduzida, como é que fica? Preocupado com os alunos. É a mesma coisa que dizer aqui, ó, que dizer aqui em cima, que se preocupa com os alunos e preocupado com os alunos. É a mesma coisa, forma desenvolvida, forma reduzida. Duas maneiras de se falar na língua portuguesa, não tem outra, tá? Para dizer isso aqui. Agora prestem atenção, ó, preocupado está no particípio, então ela vai ser uma adjetiva explicativa de particípio. Opa, explicativa por quê?
Olha aqui, pessoal, quando é explicativa, a gente coloca aqui, ó, explicativa, a gente coloca as vírgulas aqui. Mas por que é explicativa? Porque agora, nesse caso, tem um contexto, que depende muito do contexto também, essa coisa de explicativa e restritiva. Vocês sabem que sou eu, o Fábio. Tá aqui, ó, Fábio é um professor. E aí, isso aqui eu só estou dando uma explicação a respeito do Fábio, que se preocupa com os alunos, ou preocupado com os alunos. Então eu coloco ela como explicativa aqui, tá? Porque é uma característica própria minha. Não tem outro Fábio. Nesse caso, vocês sabem que sou eu, tá? Que estão falando de mim. Aí fica sendo explicativa, tá, galera? Então vamos lá. Orações reduzidas. Atenção. Aqui agora, não sei se vocês vão ficar chateados, se vocês vão ficar bravos, mas qual é a atenção que tem que se ter? Ou vão ficar felizes, eu acho. Eu fiquei feliz quando eu descobri isso aqui. Tá lá, que a gente estuda, mas eu não consigo entender isso aqui, que saco. Às vezes os gramáticos colocam lá só uma frase e já diz que é aquilo ali e tem que ser. Por quê? Porque Deus quis assim. Não, não é assim que funciona. Terminada a aula, todos foram embora. O que é isso aqui? Tentem fazer análise dessa oração. O que é temporal, causal? Confunde, né? Pois bem, pessoal, essa oração aqui, ó, essa aqui é a reduzida, né? Quando eu desenvolvo, pessoal, aí as orações adverbiais, quando eu desenvolvo, elas podem ter mais de uma interpretação. Isso aqui pode ser temporal, aí eu diria, assim que terminou a aula, todos foram embora. Eu posso dizer dessa maneira, né? Pode ser interpretado dessa maneira, essa reduzida, né, de particípio aqui. Pode ser temporal, reduzida de particípio. E ela pode ser também, pessoal, uma causal. Eu poderia dizer por que terminou a aula, todos foram embora, né? Por que todos foram embora? Porque terminou a aula. Dando ideia aí de causa. Tá, pessoal? Então, assim, ó. O que eu quero dizer para vocês? Quando lhes derem aí um texto num concurso, leiam o que vem antes e o que vem depois daquilo que vocês estão analisando. Porque é o contexto que vai me dizer. Eles não vão aí fazer um pega-ratão de uma coisa que seja as duas. Ou vai ser uma ou vai ser outra. Ou vai ser, no caso dessa aqui, se fosse, seria temporal, vai depender do que está escrito aqui antes e o que está escrito depois. Vai me dizer se ela é temporal ou se ela é causal. Vai depender do contexto. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Bastante cuidado mesmo, tá? Bom, pessoal, terminamos aqui o nosso assunto aí, né, o estudo das orações, a nossa parte de análise sintática 2, tá? A partir de aqui, aulas somente nos DVDs sobre análise sintática 2, onde eu vou desenvolver aí exercícios de fixação, né, algumas questões aí que ainda sobre o que vocês ainda as pessoas ainda têm dúvidas, e também vou fazer aí questões de concurso resolvidas e comentadas, tá ok, pessoal? É isso aí.